Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra de Deus neste dia dedicado à exaltação da Santa Cruz. Então vamos dar uma olhada, escutar este evangelho, deixar que ele penetre no mais íntimo do nosso ser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a igreja nos coloca a exaltação da Santa Cruz. Qual cruz? Lógico, a cruz de Cristo. A cruz que foi para nós este instrumento de salvação. Sem a cruz, nós não alcançaríamos a salvação. É bem verdade que no Antigo Testamento, aquele que morria na cruz era tido como o maldito. Mas até isso Cristo quebra esta maldição sobre a cruz e torna a cruz este instrumento de salvação para a humanidade inteira. É interessante nós olharmos que todo este caminho que Jesus percorre, ele vai orientando o seu povo, vai orientando os seus discípulos para este caminho que é o caminho da cruz, aonde acontecerá a salvação da humanidade, aonde nós seremos resgatados, aonde Ele pagará o preço pela nossa vida. Então a cruz para o cristão se tornou um instrumento de salvação. Hoje, olhar para a cruz de Cristo é glorificar a Deus por tão grande amor por nós. Como diz aqui no próprio Evangelho, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho ao mundo. E enviou para quê? Para morrer por nós, para nos resgatar, para nos dar vida, vida eterna, vida plena, vida em abundância. Porque é esta vida que Jesus gera com a sua morte. Não é uma vida de alguns anos, não. Então, como diz a própria palavra, vai gerar para nós a vida eterna. Então veja bem como diz, né? Então todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E é isso que a cruz gerou para nós. Vida eterna, vida plena, vida em abundância. Quando Jesus morre na cruz, ele nos dá o direito de penetrarmos no céu, nos dá a graça de entrarmos no céu. Claro que a cruz, ela é o instrumento do qual houve a entrega do Cristo. Então a cruz se tornou bendita, bendito madeiro que carregou o próprio Cristo, bendito madeiro que o Cristo foi crucificado, porque dali emanou toda a graça. Aquele madeiro, aquela cruz, expandiu a graça de Deus, estendeu a graça de Deus para toda a humanidade, para mim, para você, para cada um de nós. Por isso que o nosso caminho também neste mundo, ele passa pelo caminho da cruz, não a cruz de Cristo, porque nós não suportaríamos, só Ele para suportar na cruz os pecados da humanidade.
Mas nós temos a nossa cruz do dia a dia, que nós temos que carregar. E nós temos que olhar para Cristo, que carregou a cruz da humanidade, e carregarmos a nossa cruz dia após dia. Quantas e quantas pessoas, às vezes, querem abandonar a cruz. Não se chega ao céu sem cruz. Não se alcança a eternidade sem a cruz. Nós cremos em Cristo. Cristo, ele foi pregado na cruz. Abandonar a cruz, largar a cruz, ou viver uma fé sem cruz, não é uma fé cristã, não é uma fé em Cristo. É bem verdade que a cruz que carregamos, ela tem seus momentos pesados, mais leves, mais ou menos. Mas vamos carregando a nossa cruz dia a dia. Então não desistir jamais do caminho da cruz. Porque mesmo que nós percorramos todos estes passos, nós temos uma certeza, que lá na frente há a ressurreição. Porque foi assim com Cristo, será assim conosco. Carregaremos nossa cruz do dia a dia, até o último dia. E no final, veremos então a salvação que vem de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, olhe hoje para a sua história, olhe hoje para a sua vida. Veja, como tem carregado a sua cruz. Porque também nós temos que carregar a cruz sem ficar murmurando, sem ficar lamentando. Talvez você conheça pessoas que passam a vida toda murmurando, passam a vida toda lamentando. Se acontece qualquer coisinha mais difícil, é um murmúrio constante. Não, nossa vida não pode ser assim. A cruz que carregamos é a nossa. Mas essa cruz que carregamos, ela não se compara à de Cristo. Então por que murmurar? Por que reclamar? Por que lamentar? Mas não, peçamos a Deus a graça de carregarmos a nossa cruz de cada dia. Porque foi pela cruz que nós alcançamos a vitória. Foi pela cruz que nós alcançamos a vida eterna. E então carregarmos a nossa no dia a dia é apenas um pequeno gesto de amor a Deus, que nos amou tanto, que foi capaz de permitir que o seu Filho morresse na cruz por amor a nós. Retribuamos este amor, retribuamos este amor a Deus com o carregar de uma cruz no silêncio, na oração, na entrega. Por quê? Porque aí nós peregrinamos com tranquilidade. Quando nós reclamamos da cruz, ela se torna mais pesada. Quando nós aceitamos a cruz, ela se torna mais leve. Carregar a cruz com Cristo é carregar uma cruz leve, suave. Carregar a cruz sem Cristo é carregar um peso infinito. Então não deixemos de buscar dia a dia esta graça de Deus. Senhor, dai-me a graça de carregar minha cruz do dia a dia. Dai-me a graça de não murmurar.
Dá-me a graça de não me entregar, porque quedas existem. Cristo, no caminho da sua cruz, caiu por 3 vezes, mas por 3 vezes levantou. E se tivesse caído uma quarta, uma quinta, uma sexta, ele teria levantado também. Assim também nós. Às vezes a cruz pesa. Pesa tanto que nos leva ao chão. Mas ali nós levantamos. Nós pedimos a Deus, Senhor, levanta-me. Eu não quero me prostrar diante deste peso. E o Senhor nos dará força e nós nos ergueremos e daremos continuidade à nossa caminhada. Que neste dia da exaltação da Santa Cruz, nós possamos agradecer, isso mesmo, agradecer a Deus pela cruz nossa de cada dia. Que Ele nos dê força e nos dê a graça de vivenciarmos plenamente este caminho da cruz. Eu não sei hoje qual é o tamanho da sua cruz e qual é o peso da sua cruz. Mas eu sei uma coisa, a cruz com Jesus é leve. Então, carregue a sua com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.